Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você dos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. Mas o Novo Testamento não está dividido igualmente. Se você ler, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro de Atos, mais Epístola Romanos, você já leu metade do Novo Testamento. O conteúdo do Novo Testamento está mais nos 6 primeiros livros. Esses 6 primeiros livros têm mais conteúdo que o restante do Novo Testamento. Não é? São 21 livros que tem a outra metade, 6 primeiros livros tem uma metade do Novo Testamento. Nós estamos no 10º livro na ordem canônica. Primeiro vem Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Aqui tem 4 livros. Atos é o 5º, Romanos é o 6º, 1 Coríntios o 7º, 2 Coríntios o 8º, a carta de Paulo aos Gálatas a 9º, e o 10º é a carta de Paulo aos Efésios. Efésios é uma carta maravilhosa, considerada como coroa das cartas de Paulo. Nessa carta, Paulo defende a igreja, o corpo de Cristo. Paulo é doutrinário, capítulo 1, 2 e 3, e depois Paulo fala da vida prática, do viver, da nova vida em Cristo, da vida redimida. Ele fala da redenção nos capítulos 1, 2, 3, e depois ele fala desse viver redimido, né? No capítulo 4, 5 e 6. Paulo então fala nessa nova vida, fala de crescermos à plenitude de varão perfeito, que é a plenitude de Cristo, como é que o marido deve tratar a esposa submissão da mulher, pais e filhos, servos e senhores, e por último Paulo termina com tomando a armadura de Deus. Nessa carta de Paulo, no primeiro capítulo ele fala da redenção pelo sangue, depois no segundo capítulo ele fala da nossa salvação, que também se dá pelo sangue de Jesus, não é? O sangue de Jesus, importante. No primeiro capítulo, capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. No capítulo 2, ele expande mais essa graça, e depois diz no verso 13: mas agora em Jesus Cristo, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Então o sangue é o agente remidor, o sangue é o agente pelo qual Deus mostra a sua graça, graça essa salvadora, e o meio pelo qual nós alcançamos é a fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Paulo também trata no capítulo 2 que dos dois povos, de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um só, Deus fez a igreja, né, pelo sangue de Jesus. Nós temos o mesmo agente da redenção, nós temos a mesma cruz. Deus então tirou a inimizade que havia da lei, dos mandamentos. Deus quebrou, tirou a parede que dividia, criando dos dois povos um único povo, a igreja. A igreja está unida em Cristo Jesus. Nós recebemos o mesmo Espírito, temos o mesmo Pai, então, já que somos todos, somos a família de Deus, somos edifício de Deus. Falamos também que a igreja ela é una, ela é universal, ela é santa, não é? Ela apresenta união e ela tem apostolicidade, ela é apostólica. Vamos agora para o capítulo 3 de Efésios, onde Paulo vai revelar mais coisas. Ele vai revelar um mistério. Paulo, o que ele está escrevendo são mistérios e revelação. Mistério é como um segredo, né? Mas é um segredo que é contado, algo que antes
não se via, mas agora nós temos essa revelação desse mistério, e Paulo até orava para que os crentes tivessem essa revelação para poder entender esse mistério de Deus, não é? Então, vamos para o capítulo 3, onde Paulo vai falar desse mistério. Capítulo 3 ele diz: Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo estava preso, nós já falamos na introdução que ele provavelmente estava numa prisão em Roma, não é? Quando ele esteve preso naquela casa, onde podia ir e vir, Atos 28, final dos versos, você vai ver que Paulo estava lá preso numa casa, e nessa casa Paulo teve chance de escrever e escreveu à igreja de Éfeso. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada. Dispensação da graça. A palavra dispensação vem da palavra oikonomia. Oikonomia, oiko quer dizer uma casa, nomia as leis, né, da casa. Então seria as leis de administração de uma casa. Daí vem uma palavra em português chamada economia, não é? Baseado nessa palavra de Paulo, apesar que essa palavra dispensação não aparece muito nas escrituras, na verdade essa palavra dispensação só aparece 5 vezes, uma em 1 Coríntios 9:17, quando Paulo diz que ele corria e pregava o evangelho porque essa dispensação me foi confiada. Mas ele não fala que dispensação é essa. Aí em Efésios 1:10, ele fala na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação da plenitude dos tempos. Depois, Efésios 3:2, que é o verso que eu acabei de ler, fala da dispensação da graça de Deus. Depois, Efésios 3:9, ele fala da dispensação do mistério que ele vai também falar no verso de número 3, desse mistério, a dispensação do mistério, né? E por último, Colossenses 1:25, ele fala do qual estou feito segundo a dispensação de Deus. Então, Paulo usa 5 vezes essa palavra, uma em Coríntios, 3 vezes em Efésios e Colossenses 1:25. 5 vezes essa palavra dispensação. Mas quando nós lemos dispensação da graça, nós entendemos, nós estamos atualmente na dispensação da graça. Como a igreja era o plano que estava oculto com Deus, nós também chamamos essa dispensação da igreja. A igreja é algo novo, foi Jesus que introduziu, não é? E como quem atua na igreja, quem atua para que o evangelho seja pregado, quem move os homens, quem convence é o Espírito Santo, nós também podemos chamar essa atual dispensação que nós estamos vivendo, e nós definimos dispensação como um período de tempo, não é? Nós podemos também chamar essa dispensação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que atua na igreja. Então, isso vem dos que chamado da doutrina do dispensacionalismo, né? A Scofield e outros foram grandes defensores em defesa do dispensacionalismo. O irmão Lourenço Olson também foi um missionário americano que esteve no Brasil, defendia muito o dispensacionalismo, inclusive escreveu um mapa e um livro, o Plano Divino através dos séculos. Nesse mapa e livro, ele apresenta 7 dispensações, não é? Então, baseado nesse verso, a dispensação da graça e as 7 dispensações que ele apresenta, começa lá em Adão e vem vindo, né? Agostinho dizia: se você entender as dispensações, você consegue entender as escrituras, porque elas são a coluna das escrituras. Então, se nós pensarmos
Paulo combateu muito a lei, né, e menciona a lei, e agora fala da graça, lei e graça. João diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Usando a palavra de Paulo, não que aparece a palavra dispensação na lei, mas usando a palavra de Paulo, né, a gente pode dizer, bom, se estamos na dispensação da graça, que representa a nova aliança, o Novo Testamento, também houve a dispensação da lei, que representava os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Então, aqui nós poderíamos então ver dispensação da graça, dispensação da lei, não é? E aí o irmão Lourenço Ouço e outros dispensacionalistas tentaram organizar e criar então 7 dispensações para ajudar a entender melhor as Escrituras. E as 7 dispensações eu vou dizer, não é? Eu já ensinei muito sobre isso, já preguei muito, mas outro dia eu vi alguém, mas descobri também que tem muita gente que é contra esse estudo das dispensações. Por quê? Porque não aparece as dispensações que nós vamos falar, não é? Elas são, é uma teologia dispensacionalista, mas faz sentido, não é? Em cada dispensação Deus testa o homem. Então, eu vou aproveitar o texto aqui que fala de dispensação e comentar, não é? Se você crê no dispensacionalismo ou não crê, de qualquer jeito fica aí o ensino para você, não é? A primeira dispensação que os dispensacionalistas ensinam é a dispensação da inocência. Quando o homem estava no jardim do Éden, o homem estava em estado de inocência. Quando ele diz inocência, ele não conhecia o bem nem o mal. Em cada dispensação, a vontade é provada, o livre-arbítrio é provado, e Deus então colocou uma árvore no jardim e disse a Adão, porque livre-arbítrio tem que ser provado, testado. E aqui vai com uma palavra contra aqueles que defendem só a soberania de Deus e não o livre-arbítrio humano, né? Então, Deus disse, pode comer de todas as árvores, mas no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Bom, o homem desobedeceu a Deus. Quando o homem desobedeceu, ele tomou consciência, ele tomou conhecimento. Então, a primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. A segunda dispensação, eles chamam de consciência. E essa consciência durou desde que Adão saiu do jardim do Éden até o dilúvio. Quando veio o dilúvio, Deus inicia uma nova dispensação, uma nova maneira de lidar com os homens, não é? Então nós temos antediluviano, 2 dispensações: inocência, Adão no jardim do Éden; consciência, quando Adão tomou conhecimento do bem e do mal. E aí veio o dilúvio. O dilúvio introduz uma nova dispensação chamada governo humano, aonde agora eles se governavam, não é? E aí eles começam a se governar, decidem construir uma torre de Babel, sempre em desobediência a Deus. E aí Deus desce e confunde as línguas. Com a descida de Deus e a confusão das línguas depois do dilúvio, termina a dispensação do governo humano. A dispensação da inocência durou o tempo que Adão esteve no jardim. A dispensação da consciência vai de Adão até o dilúvio, 1656 anos. Aí o dilúvio, depois do dilúvio, governo humano, não é, que dura até a confusão das línguas, 427 anos durou a dispensação do governo humano. Com o término dessa dispensação, Deus chama Abraão. E aí nós temos o tempo dos pais da igreja, nós chamamos de dispensação patriarcal. A patriarcal dura de Abraão até a lei, 430 anos. Paulo menciona em Gálatas que a lei foi dada há 430 anos depois de Abraão. Então nós temos a dispensação da inocência, Adão no jardim do Éden. Adão pecou, começa uma nova dispensação. Consciência, ela dura do jardim do Éden até
o dilúvio, 1656 anos. Aí nós tem o dilúvio, Deus introduz uma nova dispensação do governo humano. O homem tinha que ouvir, ser governado, Deus introduz que quem derramasse sangue, seu sangue seria derramado, a pena capital. Então nós vamos do dilúvio até a confusão de línguas na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, há 427 anos, dispensação governo humano. Deus chama Abraão, de Abraão Deus lhe dá um filho, Isaque. Então ele passa a ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos pais. Então, por causa dos pais, a dispensação chama de patriarcal. Vai de Abraão até a doação da lei. Então, nós falamos já de 4: inocência, consciência, governo humano, patriarcal. E aí, Deus, 430 anos depois da lei, aí introduz-se a dispensação, que nós chamamos da lei. Nós temos a dispensação da graça, portanto, temos da lei. Então, a lei seria a 5ª dispensação, e ela dura desde lá do Monte Sinai até Cristo. Essa dispensação durou quase tanto quanto a da inocência, aproximadamente 1520 anos ela dura, a dispensação da lei, até que Cristo introduz a dispensação da graça, que nós chamamos de dispensação da graça, porque Paulo chama no capítulo 3, verso 2, dispensação da graça, ou dispensação da igreja, porque Jesus trouxe a igreja, ou a dispensação do Espírito Santo, que é a que nós estamos vivendo atualmente, não é? Que poderia ser também chamada como a dispensação, que Paulo usa o termo, dispensação da plenitude dos tempos, né? Da plenitude dos tempos, que é agora. Muito bem, então nós falamos de 6, pelo menos, né? Inocência, Adão no jardim do Éden, comeu do fruto, tomou conhecimento, consciência, de Adão até o dilúvio. Depois do dilúvio, governo humano, do dilúvio até a Torre de Babel. Depois Deus chama Abraão, a dispensação patriarcal de Abraão até o Monte Sinai na lei, 430 anos. Do Monte Sinai, 1520, Deus dá a lei, não é? E aí dura aproximadamente 1520 anos da lei até o Cristo, da lei até o Cristo, e aí Jesus traz a graça, que está durando 2000 anos já, o período da graça de Deus, ou dispensação da igreja, ou a dispensação do mistério, como Paulo diz, não é? Dispensação do Espírito Santo. Mas aí nós vimos 6: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça. E aí, como nós cremos no reinado de Cristo literal na terra, milênio, nós teremos então a dispensação do milênio, que será a 7ª e última dispensação, porque depois do milênio virá o juízo do grande trono branco, e aí sim a 8ª seria o estado eterno. O que é interessante estudo das dispensações é como o irmão Lourenço Olson fez, dá para a gente estudar toda a Bíblia, não é? Dividir em períodos e saber que em cada período Deus age de forma diferente com o homem, não é? Dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Verso 3, como me foi esse mistério? Note que Paulo fala de mistério, é um mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, o que Paulo menciona acerca da dispensação da graça de Deus, e ele fala da graça salvadora, que pela graça sois salvos por meio da fé, ele diz que isso era um mistério e que foi manifestado a ele pela revelação, não é? Então, Paulo teve uma revelação desse mistério da graça de Deus.
pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Para Paulo, Cristo era um mistério, não é? Paulo inaugurou a graça de Deus, uma graça salvadora. Esse mistério que ele menciona de Cristo é que de ambos os povos fez um, não é? Antes a lei separava o homem, separava o povo de Israel, separava a nação, mas Cristo veio e uniu, tornou a congregar todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Então era a forma como Paulo via. A obra de Cristo era um mistério que os judeus não compreendiam, os judeus não entendiam. Por que eles tinham que ter comunhão? Aliás, os judeus evitavam comunhão com os gentios, até entrar na casa de um gentio, não é? Mas Paulo revela esse mistério dessa universalidade da igreja, que acaba se tornando universal, recebendo todas as nações, trazendo salvação a todos, recebendo o mesmo Espírito, temos o mesmo Pai, e aí vamos nos tornar um em Cristo, não é? Essa era a compreensão do mistério. Isso foi uma revelação. Revelação é mostrar algo que antes estava oculto, não é? Essa foi a revelação que Paulo teve. E agora é revelado a nós, através dos escritos de Paulo aos Efésios. Note que Paulo fala muito de revelação. Aqui ele diz, no verso 8, né, descobrindo o mistério, não, que ele tornou abundante para convosco toda sabedoria e prudência. E no verso 9, descobrindo o mistério da sua vontade. Então Paulo já tinha falado de mistério da sua vontade no capítulo 1, verso 9. Aí aqui agora Paulo repete, né, falando do mistério que é manifesto pela revelação. E agora ele fala do mistério de Cristo. Então Paulo usa a palavra mistério. Mistério era algo que estava oculto, mas que foi revelado, que para nosso conhecimento. Então a Bíblia tem revelações, a Bíblia tem mistérios, a Bíblia tem dispensação, não é? São mistérios, a dispensação da graça. Podemos dizer, temos a dispensação da graça, também temos a da lei, não é? E aí é que foi baseada. E o milênio, quando vier, diz que será uma nova dispensação, o reinado de Cristo. Deus agirá com o homem de forma diferente, trata de forma diferente. Agora nós estamos vivendo a graça, mas a graça não vai durar para sempre, não é? A graça um dia irá terminar, e aí estaremos no milênio, no reinado de Cristo, e depois o estado eterno. Então, é esse o mistério que é manifesto. Paulo vai dizer, verso 5, Efésios 3:5, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Não foi, eles não sabiam, não tinham conhecimento disso. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esses profetas são os profetas do Novo Testamento, não é? Santo Espírito, apóstolos e profetas. A saber, qual é esse mistério que estava escondido, que não tinha sido manifesto? A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. A igreja é um mesmo corpo. Esse é o evangelho da defesa da igreja, de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Então os gentios acabam tendo os mesmos direitos dos judeus, não é? Por isso que alguns dizem que os gentios mais judeus, a igreja é o Israel de Deus. Tenta colocar uma teologia da substituição, mas se você ler Romanos, Paulo vai dizer que Deus ainda tem um plano com os judeus, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Então Paulo fala de coisas profundas, não é? Aqui, bem profundas, revelações que ele teve, mistérios que ele está apresentando. Não é à toa que Pedro, quando escreve, diz que Paulo escreveu nas suas epístolas dessa salvação,
aonde ele diz, aonde há alguns pontos difíceis de entender, que os indoutos distorcem para a sua própria perdição. Exato, porque tem mistérios aqui, tem coisas que a gente não consegue entender, não é? São mistérios profundos de Deus, do dom da graça de Deus, que é revelada, não é? Segundo a operação do seu poder. Paulo mesmo diz que foi revelado, no qual em outros tempos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. O Espírito revela, não é? O Espírito mostra, o Espírito guia. O Jesus disse, ainda tenho muita verdade para vos falar, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não é? Então nós aqui temos uma revelação colocada nessa carta em Efésios. E Paulo vai dizer que essa revelação foi dada a ele. Olha só, a mim, o mínimo de todos os santos, eles consideravam o menor, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riquezas incompreensíveis, olha como ele fala. Porque o que ele falava, muita gente nem compreendia. Alguns chegam a dizer, Paulo, estás louco, né? Quando ele teve perante o governador Félix, que veio Agripa II, né? E Drusila estiveram lá perante Félix. Paulo começou a discorrer do juízo, das coisas que viriam. Félix disse, Paulo, estás louco? Há muitas letras que te fazem delirar. E Paulo disse, não estou louco, o rei pelo qual eu apresento minha defesa conhece essas coisas. E olhando para Agripa, ele disse, porventura, crê nos profetas? E aí eu creio nas escrituras, e Agripa disse, por pouco não me convences a me tornares cristão. Ele falou, por pouco, por muito. Queria que todos fossem como eu, com exceção das cadeias. Foi revelado a Paulo, ele chamava isso de riqueza incompreensíveis de Cristo. E quantas coisas que Deus ainda quer revelar, não é? Deus quer mostrar na própria Bíblia, né? Nós não precisamos de uma nova Bíblia, mas na própria Bíblia está escondido em Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses que em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria. Então aqui o evangelho que Paulo pregava e anunciava entre os gentios, Paulo disse que era uma riqueza incompreensível. Que é uma riqueza incompreensível que ninguém compreende, não é? Por isso que há pontos difíceis. E de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Não é só a dispensação da graça, mas é a dispensação do mistério, não é? O doutor Alderi Nelson Rocha, que escreve a Bíblia, diz que só existe 3 dispensações, né? Porque a Bíblia só fala de 3. A dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação da graça e a dispensação do mistério. Seriam os 3 dispensações, porque a Bíblia só fala desses 3, não é? E ele não crê nem defende as 7 dispensações, porque elas não aparecem na Bíblia, né? Nós temos que, para ter as 7, temos que concluí-las, dividi-las, não é? Mas ele apresenta só 3, a dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação da graça e a dispensação do mistério. Da plenitude dos tempos, Efésios 1:11, né? Onde Paulo fala da dispensação da plenitude dos tempos, e aí 1:10, a dispensação da plenitude dos tempos, 1:10, Efésios 3:2, a dispensação da graça, e Efésios 3:9, a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, olha a igreja aparecendo, essa epístola é chamada a epístola da igreja, Paulo várias vezes fala igreja, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, não é? Quer dizer, múltiplas formas. Nós temos múltiplas formas de ter a igreja. Tem a igreja composta de gentios e judeus, tem a igreja composta de judeus, tem a igreja composta só de gentios, tem a igreja composta de pessoas brancas, tem a igreja composta de pessoas negras. É a multiforma, múltiplas formas de ser composta a igreja multiforme. Paulo fala sabedoria de Deus. Essa multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades nos céus. Múltiplas formas de sabedoria do conhecimento de Deus. Em termos de teologia, né? Hoje há teólogos que defendem a teologia africana, há teólogos que defendem, diz que a teologia que nós temos é a teologia dos americanos, não é? Então, tem múltiplas formas de sabedoria de Deus, de aplicação da sabedoria de Deus. E essa múltipla forma é conhecida dos principados e potestades nos céus. Não é? Nós vemos isso, algo maravilhoso. Paulo defende, né, isso, dessa múltipla forma da sabedoria de Deus. Algumas coisas que nós vamos encontrar, não é? Além da sabedoria de Deus em Efésios 3:10, nós também encontramos a vontade de Deus, a paternidade de Deus, a misericórdia de Deus, a família de Deus, a armadura de Deus e a palavra de Deus. 7 coisas que nós encontramos, não é? Falando na ordem, capítulo 1, verso 1 a 5, Paulo fala da vontade de Deus. Capítulo 1, verso 2 e 3, Paulo fala da paternidade de Deus. Capítulo 2, verso 4, em Efésios, Paulo fala da misericórdia de Deus. Capítulo 2, verso 19, falando da igreja, Paulo chama de família de Deus. Efésios 3:10, Paulo fala da sabedoria de Deus. Efésios 6:10 a 18, Paulo fala da armadura de Deus. E Efésios 6:17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos a paternidade de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia de Deus, a família de Deus, a sabedoria de Deus, a armadura de Deus e a palavra de Deus. Tudo isso está na carta aos Efésios. 7 coisas de Deus. Se você procurar, você vai achar mais também, não é? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, deve ser conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito. Deus tem um eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A nossa ousadia, a nossa confiança vem da fé nele. Aí ele diz, portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Muito bem, nesses versos 1 a 13, Paulo revela um mistério, Paulo revela a dispensação, Paulo diz que esse mistério, o evangelho, é a riqueza incompreensível, muita gente não compreende, de Cristo, e por causa disso, agora ele vai pôr-se de joelhos, é uma oração maravilhosa, e por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família que Paulo vê não é só na terra, ele diz família nos céus e na terra. Aqueles que já partiram, nossa família que já está no céu. E os que estão na terra, nossa família da terra toma o nome. Então a igreja é um corpo, de acordo com Paulo. A igreja é uma família. A igreja também, de acordo com Paulo, é uma coluna da verdade, em 1 Timóteo 3,15. A igreja é um rebanho, de acordo com Pedro, não é? Apacentai o rebanho de Deus. E Apocalipse 19:7, a igreja é a esposa, vem a esposa, não é? Então a igreja é um corpo, a igreja é uma família, a igreja é uma coluna, a igreja é um rebanho, a igreja é uma esposa. Nós temos outras coisas que Paulo define como a igreja é um edifício, não é?
Então nós vamos ter diversas coisas que você pode procurar da igreja e até pregar sobre isso. Mas por causa disso, põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqueles que já partiram são a nossa família e tomam o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Dentro de nós há um homem interior que é movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, e esse homem interior está se formando em nós. Esse homem interior é Cristo, não é? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. O homem interior é Cristo, que se forma dentro de nós e ele habita pela fé. Pela fé, quem perde a fé perde Cristo, não é? Pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, fundados em amor. Fé, amor, vai estar dentro do crente, porque Cristo está lá pelo seu Espírito, não é? O poder do Espírito. Poder do Espírito, nós vamos encontrar a unção do Espírito, a fé também do Espírito, os dons do Espírito, a autoridade do Espírito, a ousadia do Espírito, o sucesso que o Espírito nos dá na pregação do Evangelho e a direção do Espírito, não é? O Espírito faz isso, ele nos dá dons, ele nos dá unção, ele nos dá fé, nos dá autoridade, nos dá ousadia, nos faz ser bem-sucedidos e nos dá a direção, não é? Cristo habite pela fé em vós. Cristo, nós vamos ver várias coisas de Cristo, né? Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, Cristo no coração do crente, santificando, não é? Habitando pela fé, Cristo na igreja, dando obreiros e tantas outras coisas de Cristo. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha as dimensões que Paulo fala do conhecimento, né? Que nós temos que ter, compreender qual seja a largura, a comprimento, a altura e a profundidade. Nós temos aqui 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade, não é? E conhecer o amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo tem uma largura enorme, né? Um comprimento, uma altura e uma profundidade, vai para tudo que é lado. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Outra riqueza incompreensível, né, de Cristo. O seu amor excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ah, como é bom nós sermos plenos de Deus, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Poder de Deus, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui encerra uma sessão, não é? Capítulo 1 a 3 forma uma sessão. Capítulo 1, Paulo fala da redenção. No 2, salvação e da igreja, dessa união entre esses dois povos. No 3, os mistérios da dispensação da graça, das riquezas incompreensíveis de Cristo, do amor de Deus, Cristo habitando em nós, o homem interior sendo formado pelo Espírito, o amor que excede todo entendimento,
não é? Que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, que Deus faça fazer as coisas muito mais abundante em nós, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito que em nós opera, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre, por toda a eternidade. Amém. Com isso, Paulo encerra essa sessão, capítulo 3, cheio de mistérios. Não é à toa que Efésios é chamado a coroa das epístolas de Paulo. Romanos é a mais teológica, né? Mas aqui é uma coroa. Você nota que não há muitos debates aqui. Existe revelação, existe mistério, existe dispensação que Paulo apresenta a nós. E com isso nós terminamos o capítulo 3. Eu espero que tenha enriquecido você, ter aprendido um pouco sobre as dispensações, dispensação da graça, do mistério, da multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Ajude-nos a divulgar esse canal, fale para os seus amigos, parentes, se você está aprendendo alguma coisa. E se você não está entendendo nada, lembre que as riquezas são incompreensíveis. Ninguém entende, não é? As riquezas incompreensíveis de Cristo. Que Deus vos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo esteja ricamente em vosso coração, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Eugênio Piacentini. Um beijo no coração de vocês.